Blanca dividiu as classes dos primeiros anos do ensino básico nas zonas desfavorecidas, fixando um número máximo de alunos por sala, medida considerada chave para reduzir as desigualdades. Mas a principal medida foi a proibição dos celulares nas escolas de ensino básico e médio até os 15 anos. É uma mensagem para toda a sociedade, porque os pais devem administrar o mesmo problema em casa. E, além disso, é um vício que infelizmente não atinge apenas os adolescentes. Os sindicatos criticam o ministro pelo corte de postos de trabalho de professores, pela reforma do exame de bacharelado e pelas avaliações padronizadas dos alunos e das instituições. Blanca também é criticado por ter uma visão conservadora em alguns aspectos antiquada da educação, por reproduzir o funcionamento de uma economia e de um mundo que hoje estão esgotados, como escreveu os setores mais duros da direita que o condenam por defender o ensino de árabe nas escolas públicas. O árabe é uma língua importante, assim como outros grandes idiomas da civilização, como o russo e o chinês. Devemos questionar a maneira como se ensina essa língua hoje. Aí ele está falando em referência às aulas de árabes em âmbitos religiosos, onde se fomentam desvios comunitaristas, muitas vezes fundamentalistas. Não podemos fingir que não vemos isso. E isso justifica ainda mais que esse ensino ocorra na Escola da República, onde está protegido das forças obscurantistas e pode ser ensinado sem conotações religiosas. É uma das maneiras de lutar contra o fundamentalismo religioso. A França tem um instrumento particular de integração, a laicidade, cujos princípios estão definidos na Lei de 1905, que estabelece a liberdade de culto e a neutralidade do Estado em relação às religiões. Às vezes isso também foi visto da forma oposta, como um instrumento de discriminação que impede a manifestação das particularidades de cada comunidade. Foi devido à laicidade que se proibiu, em 2004, a ostentação de símbolos religiosos na escola. Para Blanca, a laicidade é a garantia da presença do Estado e dos valores republicanos na escola diante da dissolução da autoridade, um laxismo que conduz à lei do mais forte. Em alguns bairros, a lei do mais forte é o fundamentalismo muçulmano. O problema da violência aflorou em outubro, quando foram divulgadas imagens de um aluno de 15 anos em uma escola da periferia de Paris, apontando uma arma falsa contra sua professora. As imagens provocaram um debate sobre a necessidade de colocar policiais nas escolas. Acima de tudo, queremos criar um contato entre as crianças e a polícia, para que as crianças se acostumem a ter uma visão positiva sobre o que é um policial. Minha filosofia consiste em abrir a possibilidade, mas sem generalizar. Não se trata de jeito nenhum de militarizar a escola ou de torná-la policial. Vimos aí no texto, nessa segunda parte, a ideia da proibição dos celulares nas escolas do ensino básico e médio, que aqui no Brasil começou a discussão ano passado, 24 para 25. Então vejam a diferença aí de time, Os pais devem administrar o mesmo problema em casa, quer dizer, essa questão que foi tão debatida recentemente aqui no Brasil, não é uma questão só da escola, é uma questão que tem que ser tratada também dentro das casas, dentro das famílias. Sem falar que muitas vezes é precisando resolver o vício do próprio adulto. Essa ideia que ele traz da defesa do ensino árabe, o que é que você acha? Tem uma lógica, Você viu que pelo texto ele explica que é melhor a escola ensinar do que ser ensinada com conotação religiosa, que muitas vezes cai no fundamentalismo religioso, Então essa ideia de contrapor ao ensino religioso eu achei interessante. Não tenho uma opinião formada ainda, mas se você quiser, deixe sua opinião para a gente saber. A outra ideia é do Estado laico, A liberdade de culto e neutralidade do Estado em relação à religião. É uma coisa que muitas vezes se confunde aqui no nosso país mesmo, existe uma confusão, uma mistura, Essas duas coisas andam meio misturadas aí. Teve aqui no Brasil e até julgamento, Eu não me recordo bem, mas teve até um julgamento sobre a proibição, a ostentação de símbolos religiosos na escola. O que você pensa sobre isso? Se eu não me engano, teve um julgamento até no Supremo Tribunal Federal, se eu não estou enganado. E a outra grande questão é a necessidade de se colocar policiais nas escolas, E aqui eu acho que o tema não é nem a questão de militarizar as escolas, mas no sentido de dar proteção, O que é que vocês acham dessa ideia? Bem, esse foi o nosso texto, Espero que tenham gostado. Eu achei bem interessante essa reportagem. Fiz a adaptação aqui para o formato desse texto.
e que a gente chamou de Ler, Escrever, Contar, Respeitar. E espero que vocês tenham gostado também. Deixe aí os comentários de vocês. Se gostou, deixe seu joinha, seu like. Divulgue o Pensar com Liberdade nas suas redes sociais. Agradeço muito. Valeu. Obrigado.